E olha só, prometi, né, que a gente ia falar sobre esse assunto. Segunda-feira, aquela volta ao trabalho, faculdade, você que trabalha no escritório principalmente, você usa muito computador, já parou para pensar aí que cuidados você precisa ter com a sua postura? Ó, assim, viu? Você tem que ficar assim, nada de ficar assim. Pois é, essa é uma grande dica que a gente apresentou, mas é uma de tantas outras que a gente vai saber agora no nosso quadro entrevista com um convidado para lá de especial. E já está aqui conosco o médico ortopedista, o Breno Galo, ele que vai falar sobre algumas dicas importantes, principalmente a gente começando aí a semana, para quem está no escritório, na clínica, utiliza bastante computador, cuidado redobrado, porque pode ter consequência o mau uso do computador, não é, doutor? Bom dia. Bom dia, obrigado por estar aqui no programa. Então, o uso rotineiro do computador é essencial, né? Pessoal, em todas as linhas de trabalho você usa o computador. O problema é que a maioria dos ambientes não está adequado para isso daí, né? A questão de ergonomia, a posição que o computador fica em relação às mãos, né? Que fica 90 graus ao nível dos cotovelos, isso tudo tem um porquê, é comum até você achar na internet, é fácil você achar essas orientações, que visa você colocar o corpo numa posição de menos estresse. Perfeito. Né? Se você ficar numa atitude mais intensa, você vai acabar forçando e causa dor. Perfeito. Uma outra dúvida que a gente tem bastante é sobre como a gente deve utilizar o computador quando a gente está com aquele, né, o tablet. A gente normalmente fica assim, como a gente faz com o celular, porque pela facilidade de levar para qualquer lugar, aí a gente acaba utilizando. Tem alguma dica bem importante? Porque no caso do computador a gente sabe que tem que ficar certinho, não é? A postura tem que estar correta para que a gente não sinta essas dores. E no caso do tablet, como a gente deve utilizar? Então, é similar ao computador, o tablet. A questão é que como é um objeto pequeno, as pessoas acabam olhando para baixo e se curvando para frente, né? Idealmente seria ficar numa posição em que o queixo ele se mantivesse paralelo ao solo, né? Para evitar a posição de estresse em relação à mão, bem como manusear o aparelho com as duas mãos, ao contrário do que muita gente faz, acaba usando uma mão só e acaba sobrecarregando os tendões, né? A curto prazo não tem nenhum problema, mas a questão é que o pessoal usa isso rotineiramente, né? E acaba vira um problema, um transtorno. Perfeito. Vou pedir aqui a produção para a gente fazer mostrar como a gente deve utilizar. Licença aqui, gente, vou pedir aqui para pegar, ó, nós temos aqui um modelo que a gente vai fazer, normalmente a gente está em casa, né? Aí Exato. tem um sofá maravilhoso como esse, a gente fica lá e quer utilizar, quer trabalhar às vezes, né? Até descansando. Aí como é que a gente faz? Normalmente a gente faz assim, ó, doutor, né? Tá lá e começa a fazer. Totalmente errado, né? Exato, né? Porque justamente essa postura que você fica de jogar o tronco para trás, você acaba jogando a cabeça para frente e aí você acaba estressando a região posterior da coluna, né? Sobrecarrega. Isso foi feito para fazer um uso curto, por tempo curto. E isso não está sendo a realidade de muita gente. Certo. Então, idealmente era para estar na frente e a pessoa com o tronco ereto, os ombros para trás, que é essa posição que a coluna fica de uma forma menos estressante que na região fisiológica aqui dela. Aqui a gente está assim, né? Nessa posição você está com o pescoço para baixo, então, apesar do tronco estar alinhado, sim, a parte da cervical você acaba forçando. Aí às vezes a gente põe no braço do sofá, assim, também não está correto, doutor? Exatamente. Então, resumindo, no ambiente do lar, fazer... Isso aqui não está correto, doutor? Aproveitando, tal e tal, tô conversando aqui, não pode fazer isso? Não está. Sério? Porque você fica o tempo todo com o pescoço girado para um lado. Como eu disse, por pouco tempo não há problema. O problema é que muita gente trabalha assim, se diverte assim. Isso, né, acaba... programas de vídeos, a rede social. Então a pessoa fica muito tempo nessa posição, o tronco fica numa atitude que acaba forçando. Então, naquele momento, pode até ser que a pessoa não sinta dor, mas no final do dia pode sentir. E isso se tornando uma rotina, acaba que a longo prazo, né, ou até médio, curto prazo, pode ter uma consequência que pode ser irreversível. Perfeito. Como é que a gente pode, para quem está em casa, falar sobre os tipos de doenças que são causadas exatamente sobre o nosso corpo em relação à má postura, mau uso, né, desses eletrônicos? Certo. O mais comum, né, a gente tem as tendinites, né, que o pessoal é uma queixa muito comum nas urgências, nos ambulatórios.
e a questão da lombalgia, dorsalgia, que em termos técnicos é dor na região das costas. Certo. Né? Então, tudo está relacionado ao equilíbrio, né? O corpo humano também é uma máquina em que a gente não deve abusar, né, das nossas funções. Então, sempre ter um intervalo, né, de uma atividade para outra. Lembrando que tem muita gente que trabalha com eletrônicos e chega em casa e se diverte com eletrônicos, então tem que ter esse discernimento de que todo excesso faz mal. E quando começa a sentir uma dor aqui, uma dor ali, então ali já pode ser um indicativo. Pode ser um indicativo de que algo está errado, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente de lazer. O pessoal esquece que em casa também pode se machucar. Descanso, tem um tempo ideal para quem utiliza bastante computador, nós sempre acompanhamos, né, e lemos bastante sobre o assunto, e às vezes vem aquela dica, ó, a partir de 1 hora você dá um tempo de descanso. Isso é o ideal? É o Isso tempo é o que é preconizado, ideal? né, pela segurança do trabalho, tem um intervalo de pelo menos 10 minutos em cada 1 hora, para atividades que são constantes, repetitivas, para dar tempo da pessoa tanto descansar quanto fazer alongamentos, né? Que dependendo da função que a pessoa desenvolva, tem alguns alongamentos específicos. A gente não tem como dizer todos, né? Claro. Mas para os membros superiores, alongar as musculaturas, tanto extensoras quanto flexoras, né? Na posição que é preconizado no trabalho. Então, seria o ideal, apesar que a gente sabe que nem todo mundo tem esse tempo, essa oportunidade de fazer. Verdade. Então, doutor, para quem está em casa, né, tem gente também que não sabe como fazer, uma espécie de alongamento, né, antes do trabalho. O senhor pode dar alguma dica, assim? Eu vi que o senhor utilizou bastante as mãos. Então, isso aqui seria, no caso, para quem utiliza as mãos, com digitação, né? Fazer o alongar a musculatura flexora, e como fazer o alongamento da extensora. Né? Idealmente fazer esse alongamento num intervalo de 5 minutos, mais ou menos. Sim. Mesma coisa para cima, na região dos ombros. Certo. Isso para quem trabalha com os membros superiores, né? Dependendo do trabalho que a pessoa faça, se trabalha com algum peso, tem que fazer o alongamento da coluna, das pernas, quem passa muito tempo em pé, ou fazendo algum tipo de movimento de agachamento. Então depende de quais são os membros que você utiliza com mais frequência. Exato. Então, depende da função da pessoa, tem uns alongamentos direcionados para esse tipo de função. Às vezes a gente acaba esquecendo no dia a dia na correria, mas é importante. É importantíssimo, né? Isso o pessoal não tem essa rotina, né? Ainda não está no dia a dia nosso do trabalhador no Brasil de fazer isso, mas no futuro com certeza vamos conseguir isso. Aqui é algo. O ideal seria a gente usar dessa forma o celular, doutor, porque a gente usa assim, ó, né? Normalmente a gente vai. Nessa posição, a gente acaba forçando o pescoço. Se você ficar assim, você acaba forçando os ombros. Então, o celular foi feito para usar a parte a smart dele, né? A parte de computador dele, por muito pouco tempo. Então, se você usa o celular assim, você pode usar 1 minutinho, 2, mas se você ficar assim, meia hora, 1, 2 horas, cansa. Você vai causar um problema. Então, a forma como o dispositivo foi feito, ele não tem uma posição ideal para você usar. A verdade é essa. Você tem uma forma que fica mais cômoda naquele momento. Mas se você apoia aqui e descansar o ombro, você está forçando a coluna. Então, o que seria o ideal nesse caso? O ideal seria usar por menos tempo. Então, uma atitude, consultar a parte de redes sociais, uma digitação, algum trabalho, usar um computador, preferencialmente um desktop, que você consegue fazer o posicionamento. Com o notebook, apesar dele ser portátil, ele tem essa dificuldade que ele não tem a posição ergonômica, você não consegue ajustar no ambiente comum. Você precisa de peças extras para poder fazer que ele fique ergonomicamente viável e não causar um transtorno. Ó, doutor Breno Galo, a gente agradece a participação do senhor aqui no nosso programa, também agradeço. Viu? Muito obrigada, inclusive estou cheia de dor, que hoje eu vim toda tensa, assim, na correria, né, que sabe que não tá fácil. E às vezes a gente sente muitas dores exatamente pela tensão que é causada diante de qualquer situação. Isso é comum? Isso é comum na situação de tensão, estresse, aumenta, o corpo fica mais rígido. Então, o esforço que seria menos provocativo de uma lesão, numa situação de conforto, ele é mais propício a isso. E aí já... Não que o estresse cause a lesão, mas ele facilita que ocorra numa situação usual. Então tem que ficar zen, né? O ideal seria isso, mas seria o ideal, não é seria assim, perfeito. Quiser, tá não, tudo bem, não é verdade. Assim. Ó, doutor, muito obrigada, viu? Obrigada pelas dicas, pela orientação e pelos esclarecimentos aqui em nosso programa. Tenho certeza que muita gente que está aí na clínica, a partir de agora, vai ter uma atenção maior, vai fazer aí esse alongamento, que é importante para a sua melhoria de qualidade de vida, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi nosso quadro Entrevista.